muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara de Caxias do Sul. E eu já estou aqui nos nossos estúdios da TV Câmara para a gente começar mais uma edição do Câmara Agora. Dessa vez a gente traz informações de tudo que está acontecendo no Legislativo Municipal na sessão de hoje e também algumas matérias bem importantes para ti que nos acompanha de Caxias do Sul e de toda a região. Agora são 11 horas e 6 minutos, a temperatura é de 19 graus. E eu gostaria já de começar olhando a cidade. O que vocês têm aí da produção para me mostrar? Nós temos a cidade de Caxias do Sul, vista pelos olhos ali das câmeras da Prefeitura, olhando a Câmara da Prefeitura de Caxias do Sul, a Prefeitura junto com a Câmara de Vereadores. Para ti que está nos acompanhando, o céu aberto, mas há previsão de chuva amanhã. A temperatura deve cair um pouquinho, chegando aí a mínima de 13 graus, mas o sol deve retornar no final de semana com a máxima de 25 graus em Caxias do Sul. Bom, vamos lá para o plenário, vamos acompanhar o que a Viviane Salvador está fazendo, quem são as nossas visitas por aí, Vivi? Conta pra gente. Bom dia para todo mundo que nos assiste, bom dia, Carol Ellen. Olha só, a gente está com uma visita ilustre aqui hoje no plenário, que é o Spike. E encantou todo mundo, olha só que coisa mais fofa esse Spike, que olhar lindo, encantador que ele tem aqui. Estou juntamente com a nossa vereadora Andressa Malman também, que vai contar para a gente, né, vereadora, quem é o Spike e por que ele veio nos visitar hoje. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, o Spike é um símbolo de sobrevivência, de resiliência, e nós trouxemos ele como uma forma de homenagem, né, ao mês de combate a maus tratos, que é o Abril Laranja. O Spike foi um cão espancado. Dentro de 3 dias ele foi espancado por 2 vezes. E a gente também gostaria de deixar um recadinho. Não deu certo. Que bom que não deu certo. Ele está vivo, ele está bem, está sendo cuidado e hoje será adotado. Então, o mês do Abril Laranja, ele não só promove a prevenção de maus tratos, mas também da adoção. São ótimas notícias depois de péssimas notícias e o Spike é muito bem-vindo na nossa Câmara. Muito bem-vindo mesmo, encantou a todos nós, inclusive os vereadores. A senhora também, né, vereadora, que é presidente da ONG SRD, Sem Raça Definida, e a gente percebe nesses bichinhos tanta amorosidade que eles passam para a gente, que é uma forma da gente também retribuir esse carinho, né? Sem dúvida. Para mim, o olhar de um animal vai muito além da nossa compreensão em espiritualidade. O dia que eu chegar na evolução dos animais, com certeza eu vou ser plena. Temos muito a aprender com todos eles. A gente estava brincando antes do programa assim, namore alguém que olhe você como o Spike estava olhando para a gente, né, vereadora? É tudo que a gente quer. Mais humanidade. Vereadora, muito obrigada. Fica dado o recado. Obrigada mesmo. Obrigada eu e bom dia a todos. Bom dia. Tchau, Spike. Até a próxima. Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre, além dessa visita ilustre e querida do Spike, tivemos por aqui hoje, Carol Ellen, em nossa audiência, também o grande expediente com a participação de diversos vereadores. A primeira a subir na tribuna foi a vereadora Andressa Marques, do PCdoB. Ela apresentou uma proposta de um projeto de lei muito interessante sobre as multas de trânsito, os radares de velocidade que estão espalhados aí pela nossa cidade. Confira. Então, a nossa bancada vem pensando nos grandes temas da cidade. Hoje eu quis trazer uma proposta minha e do vereador Libardi, que tem a ver com essa lógica dos radares, da indústria da multa, que no nosso ponto de vista a nossa cidade acabou entrando. Nós achamos que nós precisamos criar uma outra cultura de trânsito, né? Que tenha mais tolerância, que a gente tenha um ordenamento maior para que a gente possa preservar as vidas das pessoas. Mas a gente percebe que todo esse cercamento eletrônico que foi feito num primeiro momento e num segundo momento, né, passou a multar as pessoas, ele tem em alguns pontos, né, que a população tem nos trazido mais passado para essa lógica de multa do que de fato de socioeducação, de educação da população. E o vereador Alexandre Bortoluso Bortola, do PP, também participou do grande expediente. O vereador fez uma crítica ao ensino público da rede estadual, principalmente sobre as questões dos alunos poderem repetir
né, mesmo repetindo de ano em 4 disciplinas, poderem continuar cursando, passando para o próximo ano. Então, a questão da qualidade do ensino público estadual foi bastante criticada hoje aqui no plenário pelo vereador Bortola. E o vereador Juliano Valim, do PSD, falou sobre a questão das obras na RS 122, principalmente no bairro Cidade Nova, na Ponte Seca. Confira. Que uma cidade hoje, que é a segunda maior do estado, o segundo maior polo metal mecânico do país, nós estávamos estagnados e parados no tempo. Então, agora, mais além da duplicação de 11 quilômetros, tem mais essa construção de 2 viadutos, que é o entorno lá da IVA, né, que liga a Cidade Nova e a parte do bairro industrial, onde já teve vários óbitos, e principalmente a Ponte Seca, né, que é uma demanda de muitos anos, que inclusive, acho que não me engano, foi em 2021 ou 2022, em um único acidente matou 3 pessoas, né, que foi um caminhão e envolveu mais 4 carros. Então, no momento que a gente consegue, através dessas obras, salvar vidas, é o que importa. Já o vereador Elisandro, do Republicanos, sobre um projeto chamado Integra Caxias para a melhoria do transporte urbano coletivo aqui da nossa cidade. A proposta é única, de nós termos a viabilidade técnica, jurídica e também do orçamento do custo deste projeto para 3 estações de transbordo: Estação Norte, Nordeste e Sul. Estações mais integradas, de uma forma totalmente sustentável, tecnológica e também dentro do escopo eletrificação do transporte coletivo, né, de ônibus na nossa cidade de Caxias do Sul, tratando de uma forma no plano hoje global da ONU da questão da sustentabilidade e também de um projeto inovador para a nossa cidade de Caxias do Sul. E encerrando o espaço do grande expediente, o vereador Sandro Fantinel, do PL, fez duras críticas à democracia brasileira. O nosso ensino está precário, os investimentos em tecnologia não se fala, porque o Brasil em tecnologia não investe quase nada, né? A gente está vendo o perder da essência da democracia, aonde que nós vimos que pessoas têm mais direito que outras, pessoas têm mais voz que outras. Isso não é democracia. Democracia é um lugar onde todos são iguais perante a lei, onde todos têm direitos e deveres. Voltamos aí para o estúdio contigo, Caro. Muito bem, muito obrigada, Vivi. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. E a nossa estagiária, Suelen Moraes, traz agora o direto da redação com informações bem importantes, inclusive sobre a reforma da oncopediatria do Hospital Geral. Vamos conferir? Oi pessoal, tudo bem? Eu começo te contando que o setor de oncopediatria do Hospital Geral renovou o ambiente que recebe os pacientes e os familiares. Após a conclusão de uma revitalização completa do espaço, entregue oficialmente no último mês, as melhorias foram viabilizadas por meio de recursos destinados pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, que contribuiu com R$600 mil, e mais R$140 mil do próprio hospital. A pintura também foi resultado de ações solidárias com doações de tintas. Os artistas do coletivo Estúdio Rito lançam uma nova exposição no Ordovás. Estreia na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, na Sala de Exposições do Centro Municipal de Cultura Ordovás, às 18h30. A mostra reúne os artistas Demétrios Meneghetti de PR, Juliana Caligari, Kevin Grando, Lara Basso e Thiago Quadros, com a curadoria de Nicole Martinat. A instalação propõe uma reflexão sobre o que é criar, um gesto técnico, sim, mas também simbólico, espiritual e intuitivo. Que tal adicionar na sua programação uma trilha sem a necessidade de um grande deslocamento? A primeira visitação ao Parque Municipal Mato Sartori, aberta à comunidade, ocorre na próxima sexta-feira, dia 10. O novo formato permite que qualquer morador de Caxias se inscreva individualmente para realizar o passeio guiado. O parque reabriu ao público no ano passado. A atividade será realizada durante a manhã, com a duração de cerca de 1 hora. Ao todo, são ofertadas 38 vagas para visitação, que é gratuita, e ainda há lugares disponíveis. Eu fico por aqui e até mais!
Até mais, Sueli. Muito bom. Inclusive, lembrando que a TV Câmara ela vai acompanhar, inclusive, essa visita e na semana que vem vocês já podem conferir também na nossa programação. Ainda durante a sessão hoje aconteceu um acordo de lideranças e o nosso jornalista Marcelo Oliveira esteve acompanhando para falar um pouquinho também sobre a Comissão Municipal de Desporto. Vamos conferir? Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui na TV Câmara Caxias. Olha só, eu conversei com a Nani, a Eliane Kramer, que é presidente do Conselho Municipal do Desporto aqui de Caxias do Sul. E ela comentou no acordo de liderança sobre a sua trajetória ao longo destes 8 anos à frente da pasta. Vamos acompanhar. É um trabalho voluntário, é um trabalho que exige tempo, dedicação, né? Porque é um conselho que ele fiscaliza e ele auxilia a Secretaria de Esporte e Lazer na construção do esporte em Caxias do Sul. E é importantíssima a participação de todos os conselheiros. Um dos marcos da tua presidência no conselho foi trazer o mérito esportivo, o troféu para quem ganha esse prêmio para o ano base. Quero que tu explique um pouquinho sobre isso. Isso, o mérito esportivo ele sempre havia sido realizado no ano, por exemplo, em 2025 com o ano referência 2024, né? Então nós conseguimos organizar, após muitas reuniões, muito debate, nós conseguimos organizar de que em dezembro se possa premiar e valorizar e reconhecer todos os destaques do ano corrente. Tá então a palavra da Nani, presidente do Conselho Municipal do Desporto aqui de Caxias do Sul. Muito bem, Marcelo Oliveira, obrigado pelas informações. Inclusive, hoje à tarde acontece a eleição deste conselho. Nosso colega jornalista Fábio Canicella também faz parte do conselho e hoje vai estar envolvido também nessa ação. Gente, vamos voltar para o plenário, vamos conversar com a Vivi. Vivi, tudo bem? Mais informações por aí, Viviane Salvador? Mais informações sim, Caro. É a Comissão de Educação aqui da Câmara que realizou ontem à noite uma audiência pública para discutir a questão do transporte escolar na nossa cidade. O encontro reuniu poder público e comunidade para avaliar os impactos das novas regras no acesso dos estudantes às escolas. Olha só. A Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul realizou na noite desta terça-feira uma audiência pública para discutir sobre o transporte escolar no município e também o primeiro bimestre das ações da Secretaria de Educação. O encontro foi conduzido pelo presidente do grupo parlamentar, vereador Caleb Garbim, e reuniu representantes do poder público, entidades e também a comunidade. Fazer uma avaliação do primeiro bimestre da educação aqui no ano de 2026 na nossa cidade. Bimestre esse que se encerrou agora nessa última semana e entrando no mês de abril, e também falarmos sobre o transporte escolar, né? É um assunto que tem causado aí bastante debate dentro da nossa sociedade, né? Um tanto quanto talvez polêmico em algum prisma, e a nossa função enquanto presidente da comissão é justamente dar vazão a isso, oportunizar que as pessoas venham falar, que a secretária também, coordenadora de despesas da pasta, possa vir dar os devidos esclarecimentos, os ajustes necessários que são pertinentes a isso, e nós trabalhamos aqui firmemente para que essa audiência possa ser conduzida da melhor forma e que nós possamos ouvir as pessoas, né? Já que é uma audiência pública, justamente ouvir o público. Inicialmente, a audiência contou com uma apresentação da secretária do município, Marta Fattori, que destacou as principais ações da Secretaria de Educação e as atividades destinadas nesse primeiro bimestre. Temos avançado muito na formação dos professores, nas capacitações para dar à comunidade escolar mais tranquilidade e também eficiência no trabalho de qualidade que os professores possam estar oferecendo na rede de escolas, que não é pequena. Nós temos em torno de mais de 130 escolas entre ensino fundamental e educação infantil, que essas crianças, não é, precisam de apoio, de ensino-aprendizagem, de estarem se preparando para a vida. Então, uma rede de 3.200 professores, em torno de 45 mil alunos, existe toda um projeto da educação dividido em várias equipes que a ISMED está atendendo. Em relação ao transporte escolar, nós temos duas vias. Nós temos o transporte, que ele é rural,
que é em convênio com o Estado. Nós transportamos ao todo em torno de 5.000 alunos. Ao longo do encontro, entre os principais temas debatidos estiveram as mudanças nas regras do transporte escolar, após o decreto municipal, que altera os critérios para o fornecimento do serviço. Tivemos, sim, alguns ajustes a serem feitos no início do ano, mas posso dizer que até o momento a gente conseguiu atender os pedidos. Por quê? No final do ano passado, todos os nossos contratos venceram, tanto do urbano quanto do rural. Aí a gente tem que fazer licitação, novos transportes, novos motoristas e ajustes de roteiros é normal no início do ano letivo. Então nós temos pouco mais, nem chega a 2 meses de aula, mas a gente já fez os ajustes necessários que puderam ser feitos. Durante a audiência, a comunidade utilizou o espaço para relatar as dificuldades no deslocamento dos estudantes e solicitar alternativas do poder público. A Comissão de Educação deve reunir as demandas apresentadas e encaminhar sugestões ao Executivo Municipal. A audiência contou com a participação de diversas entidades do município ligadas à educação e à mobilidade. Agora, as demandas são encaminhadas para o Executivo Municipal. O conteúdo completo da audiência pública está disponível no YouTube da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Ok, por enquanto essas informações aqui do plenário. Carol Ellen, contigo. Muito bem, Vivi. Daqui a pouco a gente volta com o nosso giro final e com mais informações para vocês que nos acompanham aqui pela TV Câmara de Caxias do Sul. Agora são 11h23 e a gente continua por aqui trazendo um VT muito legal. É uma reportagem feita pelo nosso colega jornalista Mauro Camargo, que fala, então, que comunica que uma equipe de estudantes de Caxias do Sul conquistou o primeiro lugar durante o Soul Summit Brasil. Vamos conferir, pessoal? Estes estudantes de Caxias do Sul conquistaram destaque estadual ao vencer o Hackathon 2026 durante o South Summit Brasil, que ocorreu em Porto Alegre, dia 26 de março. Desde o início da escola, assim, que eu vejo amigos meus que se dedicam, que são inteligentes, participando de muitos projetos e ganhando o primeiro lugar. E por que eu nunca participei disso? Por que eu nunca tentei me inscrever? O projeto desenvolvido pela equipe da Escola Estadual Alexandre Zátera foca em um dos principais desafios da educação, a evasão escolar. A gente pesquisou muito sobre esses dados e a gente descobriu que um dos maiores problemas tanto do estado quanto do Brasil inteiro é justamente a evasão. E quando sobrou essa oportunidade de poder fazer um projeto que luta justamente contra essa causa, era a deixa pra gente começar a trabalhar nisso. É uma coisa que eu me arrependo muito de ter evadido a escola, porque eu vi que eu perdi muito tempo da minha vida, também ficando de recuperação, vindo até o Natal aqui pra aula só pra fazer uma prova, pra eu conseguir passar de ano, é uma sensação horrível. Então eu entendo que as pessoas têm problemas pessoais e se eu conseguir lidar com isso e conseguir ajudar as pessoas de qualquer forma que seja, já vai melhorar muito a questão do estado e do país inteiro. A ideia, batizada de Sentinela, surgiu a partir da proposta de criar uma ferramenta capaz de identificar alunos em risco de abandono. A plataforma reúne dados escolares e informações fornecidas pelos próprios estudantes, gerando indicadores que auxiliam na tomada de decisões. O projeto deles, então, foca em conseguir monitorar o risco de abandono escolar. Hoje, né, no Brasil, a gente tem muito o buscativa, que é quando o estudante abandonou a escola, tem uma rede de proteção que busca voltar esse estudante para a rede. Só que eles querem, então, com essa plataforma, conseguir prevenir que o estudante abandone. Então, eles cruzam dados frios, né, que são frequência, nota, com dados quentes, que é coletado através, né, de um formulário rápido que os estudantes respondem com algumas perguntas, todas essas perguntas baseadas, né, num estudo que eles fizeram sobre o porquê que o estudante hoje abandona o ambiente escolar. Essas informações são cruzadas, então, e aí é gerado alertas, então, para a equipe diretiva, indicando estudantes que estão em possível risco de abandono, para que a escola, então, possa fazer uma intervenção antes que o problema aconteça. O desenvolvimento do projeto ocorreu ao longo de cerca de um mês, com intensa preparação e participação em oficinas, mentorias e atividades no Tecnopuc, Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS. Durante a imersão,
os estudantes aperfeiçoaram a solução e adaptaram a apresentação até chegar ao modelo final apresentado aos jurados. Como reconhecimento, os estudantes vencedores garantiram participação no South Summit em Madrid, na Espanha, no mês de junho. A competição, promovida pelo governo do estado, incentiva a inovação e o empreendedorismo entre os alunos da rede pública. Tava eu ansioso assim, encolhidinho, rezando que eu ia ficar em primeiro. Quando eu ouvi que em segundo lugar ficou a outra equipe, aí não deu. Comecei a gritar. Eu não ficaria tão feliz de ir para Madrid, ir para Espanha, isso tudo acontecer sem ser com eles, eu acho que não seria o mesmo sentimento. É inexplicável essa sensação. E aparecer lá, em primeiro lugar, viagem para outro continente, nem consegui me segurar, eu chorei bastante, não tem como. Madrid vai ser incrível, principalmente para mim, pessoalmente, eu nunca viajei de avião, nunca mal pisei fora da cidade e eu achei que a primeira vez eu ia para São Paulo, mas não, vou direto para a Europa, então meu coração tá a mil, tô muito animado para ver como é que é a cultura do outro lugar, tô animado para tomar um choque de cultura. Além do reconhecimento, a proposta deve ser implementada inicialmente na própria escola. Eu me vejo no futuro trabalhando ativamente nesse projeto. Que lindo esse projeto. Parabéns aos meninos, parabéns pela iniciativa que ajuda a combater a invasão escolar, né? A evasão, mas também traz aí um mundo de oportunidades que os nossos estudantes têm e que podem conquistar a partir da criatividade, vendo as necessidades da nossa população. Parabéns, guris, muito bonita a matéria, Mauro, para ti também que conseguiu acompanhar, ficou muito legal. Gente, vamos voltar então para o giro final com a nossa querida jornalista Viviane Salvador. Vivi, tudo certo por aí? O que nós temos para amanhã na sessão plenária? Tudo certo, Carol. Olha, amanhã tem bastante coisa, mas eu gostaria também de parabenizar essa gurizada aí da Escola Alexandre Zátera, que estão embarcando para a Espanha. Que projeto legal, né, Carol? Unindo conhecimento prático, muito bacana mesmo essa reportagem. Amanhã, então, é o último dia de sessão no Legislativo Caxiense. Votações importantes estão previstas, várias votações, e entre elas nós destacamos duas que entram em segunda discussão e ambas que vêm do Poder Executivo para cá. A primeira delas fala sobre algo que tem a ver com a vida cotidiana de todos nós moradores de Caxias do Sul. É uma lei de autoria do Executivo que altera, então, o Plano Diretor de Esgoto Sanitário aqui de Caxias do Sul. E também em discussão o projeto que cria o Conselho Municipal de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros de Matriz Africana aqui na cidade. Eram essas as informações por hoje por aqui. Caro, muito obrigada. Bastante coisa, né, Vivi? Acho que amanhã também vai ser um dia bem importante para a gente acompanhar a sessão plenária e o Câmara agora. Muito obrigada, Vivi, por hoje. Foi um prazer dividir a telinha contigo. Meu, né? Nosso. Muito bem, pessoal. E agora a gente já vai indo para o final do nosso programa. São 11h29 e eu vou me despedindo do Câmara agora aqui com vocês. Amanhã tem mais após a sessão plenária. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e TV Câmara, a casa é sua.